Hoje estamos cobrindo um acontecimento importante e chocante. Charlie Kirk foi assassinado enquanto falava em um evento universitário em Utah. Isso não é apenas mais uma tragédia isolada. É um sintoma de um sistema político profundamente violento e em decadência nos Estados Unidos. Charlie Kirk levou um tiro no pescoço durante um evento da Turning Point USA em Utah. Ele morreu posteriormente durante uma cirurgia no dia 10 de setembro, marcando um dos assassinatos políticos de maior destaque na história recente dos Estados Unidos. O agressor ainda não foi capturado, e 2 suspeitos já foram liberados. Muitos expressaram perplexidade nas redes sociais sobre a forma como o FBI está lidando com a situação. O evento em que Kirk foi assassinado tinha como objetivo promover sua turnê Prove Me Wrong, um espaço público e provocativo para debates sobre questões da guerra cultural. Independentemente da sua opinião sobre Kirk, isso foi um ato de violência política e exige uma análise mais profunda. Vivemos em um país que gera violência, não apenas no exterior, mas também em casa. A sociedade dos estadounidenses é militarizada, alienada e polarizada a ponto de explodir, com desigualdade crescente e um colapso da coesão social. As agências policiais e de inteligência estão fora de controle. A grande mídia finge que esse evento surgiu do nada, mas décadas de guerras bipartidárias, desigualdade e censura criaram um ambiente político instável. Assim como os tiroteios em massa, que ocorrem quase todos os dias nos Estados Unidos, isso não se trata de lobos solitários. É sobre um sistema apodrecendo de dentro para fora. Kirk era uma figura divisiva, e todos têm direito às suas opiniões sobre ele, mas isso não justifica assassinato político, e precisamos ser muito curiosos em relação a isso. Agora, observe como a mídia corporativa vai lidar com isso. Eles vão fazer exatamente o que já fizeram em outras ocasiões. Vão usar esse evento para promover a censura em vez de abordar as causas profundas, como no caso do Russiagate. Seremos levados a brigar por causa das nossas emoções. Já vemos pessoas da direita corporativa pró-Kirk usando isso para intensificar os apelos por repressão autoritária contra seus opositores. No final das contas, nenhuma das facções da elite que debate isso vai falar sobre as causas mais profundas da instabilidade política e dos conflitos. A violência americana não fica apenas no exterior, ela retorna como um bumerangue. A violência dos Estados Unidos no exterior está voltando para casa. Os estados, e estamos falando do 11 de setembro, mataram milhões desde então ao redor do mundo. Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria, Iêmen, Ucrânia. Podemos continuar indefinidamente. Kirk era um defensor fervoroso de Israel, que rotineiramente mata jornalistas e cometeu genocídio contra o povo palestino, não apenas com o apoio dos Estados, mas com a facilitação dos Estados. Agora, tenho visto muitos dizendo que o questionamento de Kirk sobre o caso Epstein, como os arquivos foram tratados, e suas críticas modestas a Israel recentemente, inclusive indo ao programa da Megyn Kelly, lamentar sobre apoiadores fanáticos de Israel, o assediando, apoiam a possibilidade de que Israel esteve envolvido em seu assassinato. Claro, devemos fazer perguntas. Devemos sempre questionar o papel do Estado Estados-membro Israel. Sim, eu disse isso como uma palavra só, em qualquer coisa tão significativa quanto o que acabou de acontecer. Mas precisamos de mais evidências para provar esse ponto. Os jovens deste país, porém, o que sabemos é que eles cresceram em um país que celebra a morte e a conquista, assassinatos, mortes, e normaliza tudo isso. A indústria de armas inundou os Estados Unidos com armas de fogo. Tiroteios em escolas se tornaram rotineiros. Agora, assassinatos políticos também, porque vivemos em uma sociedade que trata a vida como descartável. Por isso, existe um enorme mercado. Kirk promovia visões pró-Israel, anti-China e outras políticas externas neoconservadoras. Mas, ironicamente, ele agora é vítima do próprio caos que os Estados Unidos promovem mundialmente em ambos os lados do espectro político. Deixe-me dizer isso porque precisa ser dito. Discordo de quase tudo que Charlie Kirk defende, mas também não vou ficar aqui fingindo que é eficaz ou útil comemorar sua desgraça.
Kirk era reacionário. Ele propagava narrativas falsas, especialmente sobre esse canal aborda, política externa. E as opiniões dele sobre questões internas também eram algo com que eu não concordava, seja em relação à raça nos Estados Unidos ou qualquer outra coisa. Se aceitarmos e tolerarmos esse tipo de violência política, perdemos um ponto mais importante, que é a necessidade de derrotar os poderosos, as elites, com clareza e não com atos aleatórios de violência que não fazem nada além de se voltarem contra nós. Já vimos isso repetidas vezes ao longo da história dos Estados Unidos. Precisamos nos perguntar, aonde isso realmente nos leva? Os Estados Unidos estão sinalizando o caminho para o colapso. O país está entrando em um período de agitação civil e guerra ideológica. A violência política provavelmente vai aumentar, e as elites vão usá-la para consolidar seu poder. A eleição de 2024, assim como a de 2016, já ganhou um impulso perigoso. Vimos isso com a censura e a instabilidade econômica que foram impostas não apenas ao povo dos Estados Unidos, mas ao resto do mundo. Vimos como, por exemplo, Israel, que Charlie Kirk apoiou 150%, sejamos honestos, nunca é realmente mencionado por ele como um dos mais violentos quando se trata de assassinatos políticos e também de censura. Israel rotineiramente censura o que faz, mira em jornalistas e realiza tentativa após tentativa de assassinato, seja no Iêmen, no Líbano e agora, como vimos no Catar, com o alvo em negociadores do Hamas. E vimos isso em junho com o Irã, na tentativa de assassinar não apenas o líder supremo do Irã, mas também o presidente, o que já foi confirmado, o presidente Raisi. Portanto, não estão sendo consideradas as razões pelas quais isso é realmente uma tragédia, o que aconteceu com Charlie Kirk. Não é algo único. Com figuras tão poderosas e influentes quanto alguém apoiado pelo establishment, como Kirk, precisamos olhar além das personalidades e dos nossos sentimentos em relação à pessoa. Isso é realmente um sinal de para onde os Estados Unidos estão caminhando. E se não lutarmos por um sistema melhor, as coisas só vão piorar. Precisamos combater a violência em suas raízes, ou seja, na ordem social, que gera condições de repressão política. Devemos renovar nosso foco nos mais oprimidos ao nosso redor e redobrar nossos esforços para deter o belicismo dos Estados Unidos e a repressão estatal contra os mais vulneráveis e explorados. Precisamos construir solidariedade real, rejeitar o duopólio dos dois partidos que nos mantém acorrentados e que agora leva a situações, discussões e debates violentos entre elites e nos unir contra o império em colapso. Seja Kirk, Trump ou qualquer outro, a violência política definitivamente não vai nos salvar. Somente a verdade, organização e resistência ao império. Agora, eu vi políticos proeminentes dos Estados Unidos, de Barack Obama a Alexandria Ocasio-Cortez, dizerem que a violência política não tem lugar nos Estados Unidos ou em nosso país. E estou aqui para dizer a todos vocês que isso absolutamente não é verdade. Os Estados Unidos têm um longo histórico de violência política, de John F. Kennedy a Martin Luther King, Malcolm X e muitos outros líderes proeminentes e nem tão proeminentes de movimentos ou ideias que não eram populares com o establishment político. Os Estados Unidos têm presos políticos. Precisamos entender isso. Essa é a verdade. Olhem o que aconteceu com Julian Assange. Ele foi perseguido. Ele foi torturado por anos por causa de seu compromisso com a verdade e o jornalismo. E vamos deixar bem claro que, embora eu discorde de muito, se não de tudo, do que Donald Trump faz no âmbito das políticas, ele também foi politicamente perseguido pelas elites no que eu chamo de violência de elite contra a elite. Portanto, perseguição política, violência política, é algo que permeia a sociedade dos Estados Unidos. E precisamos enxergar a violência política como algo muito maior do que apenas o que os Estados Unidos fazem dentro de suas próprias fronteiras. Os Estados Unidos estão cometendo violência política em todo o mundo.
Veja o que está acontecendo no Nepal agora. Vemos atiradores de elite dos Estados Unidos circulando pelos telhados durante essa agitação política, com a principal organização financiada pela Coca-Cola, como apontou o amigo do programa Brian Berlechik. Sabemos que as revoluções coloridas são outra forma desse tipo de violência política. E isso é apenas a ponta do iceberg. A política externa dos Estados Unidos é baseada em violência política. Os Estados Unidos derrubam governos de forma brutal. Já fizeram isso em mais de 50 países desde a Segunda Guerra Mundial. E esse número continua aumentando à medida que os Estados Unidos agora voltam suas prioridades para a Venezuela, onde é bastante óbvio que Donald Trump está tentando derrubar a liderança de Nicolás Maduro. Acabamos de ver Israel, armado com caças dos Estados Unidos, bombardear o Iêmen e matar o que foi dito ser grande parte da chamada liderança Houthi, mas que na verdade acabou sendo a liderança política civil e não impediu nada de fato. Mas, se olharmos para o número de mortos, se olharmos para o nível de violência que os Estados Unidos cometeram, desde o chamado dilúvio de Al-Aqsa, desde os eventos que aconteceram em outubro de 2023, é absolutamente impressionante que alguém possa acreditar que a violência política não tem lugar nos Estados Unidos. Na verdade, a violência política repousa e faz todo o seu trabalho em Washington, no Pentágono, nas câmaras do Congresso. É aí que a violência política realmente reside. E é essa violência política que afeta toda a sociedade. Precisamos entender que quando pessoas poderosas fazem coisas como bombardear outros países, matar mulheres e crianças, e desestabilizar e destruir movimentos políticos e modelos de desenvolvimento que não gostam, elas estão enviando uma mensagem não apenas para o resto do mundo, para que tenham medo delas, mas também para o próprio povo. É por isso que existe tanto medo do governo dos Estados Unidos, tanta desconfiança, porque nenhuma dessas guerras realmente serve aos interesses das pessoas que eles fingem representar lá nos corredores do poder em Washington. Na verdade, quando olhamos para a violência política ao redor do mundo, precisamos entender que o império dos Estados Unidos, não o povo não tem nenhuma capacidade de decidir o que acontece e que tipo de guerras são travadas. Eles só podem resistir e rejeitar depois. E é essa a situação em que nos encontramos. Então, o assassinato de Charlie Kirk agora, alguém poderia argumentar que é um exagero dizer que isso é um subproduto do que o establishment, os neocons, as elites da política externa estão fazendo ao redor do mundo. Mas eu rejeitaria isso completamente. Para entender como uma operação dessas poderia acontecer, precisamos entender que não importa quem fez isso. Eventualmente vamos descobrir, ou talvez não. Mas, no fim das contas, quando olhamos para as circunstâncias muito estranhas e misteriosas que cercam esse evento, e quando analisamos o que os Estados Unidos como sistema são, e como traíram tantas pessoas, como destruíram as bases do que supostamente representam, o que eu diria que nunca representaram de fato, para começo de conversa, mas obviamente vimos um declínio acentuado em tudo que isso servia, em tudo que era capaz de oferecer a alguém. Agora estamos vendo que apenas uma minoria muito pequena é beneficiada por uma agenda de guerra sem fim, hegemonia, pilhagem crescente, desigualdade, roubo econômico e exploração, e claro, agora também pela repressão e violência necessárias para manter tudo isso. Portanto, isso não é um caso isolado. Esta é a violência política em microcosmo. Trata-se do que significa para os Estados Unidos estar em uma situação em que está se desfazendo. O colapso basicamente já chegou, e cabe a nós não apenas sermos vigilantes em relação a isso, mas garantir que estamos direcionando nossa raiva, nossa indignação, nossos sentimentos, nossas emoções, até mesmo nossas celebrações. Ou se estamos felizes, vejo tantas pessoas muito tristes, de luto, ou felizes e comemorando isso. Mas para mim, nada disso é realmente o ponto.
O ponto é que precisamos olhar para as causas profundas disso. Precisamos buscar a verdade. Precisamos fazer perguntas. Hoje é 11 de setembro, e desde o 11 de setembro, a capacidade de fazer perguntas diminuiu nos Estados Unidos. O espaço diminuiu. A mídia corporativa se consolidou. A censura piorou. As elites se tornaram cada vez menos numerosas e acumularam cada vez mais riqueza, e fizeram com que questionar a política externa dos Estados Unidos se tornasse perigoso. Isso pode levar à ruína da sua carreira jornalística, pode levar à prisão. Isso pode fazer com que você seja chamado de agente de um governo estrangeiro, o que está acontecendo o tempo todo. Pode levar à sua deportação, como muitos cientistas chineses estão sendo deportados. Pode levar à perda do passaporte. Isso aconteceu com Scott Ritter, amigo do programa. Pode resultar em tantas situações ruins. E esse é o efeito inibidor que leva à amplificação das narrativas menos úteis, das divisões menos úteis, dos conflitos menos úteis. Agora estamos brigando por diferenças partidárias. Estamos brigando por questões que podem realmente ser muito importantes. Os desacordos das pessoas com Charlie Kirk, 100% importantes. Muitos deles, vários deles, são importantes para muita gente. E eu não vou denegrir isso de forma alguma. Mas se olharmos por meio da ótica de Charlie Kirk, e você pode amá-lo ou odiá-lo, estamos perdendo o ponto do que um evento como esse realmente faz para o ambiente político dos Estados Unidos. Isso só vai causar mais instabilidade. Vai gerar uma retórica mais violenta por parte do setor da elite que vê vantagem nisso. Isso também vai aprofundar ainda mais a divisão, especialmente entre os trabalhadores que estão imersos na propaganda, seja de Charlie Kirk ou a dos chamados liberais da elite. Eles estão nos inundando com propaganda para que apoiemos as guerras deles, para que briguemos por questões que ou têm pouca relevância material para nós, ou nem precisariam ser motivo de conflito. Porque talvez devêssemos simplesmente deixar as pessoas serem quem são e começar a focar em agendas políticas que sirvam a todos nós e elevem o maior número possível de pessoas do sofrimento e da miséria que caracterizam grande parte da vida econômica e política nos Estados Unidos. Essa é a verdade. É por isso que o excepcionalismo americano é tão poderoso. Porque o que o excepcionalismo americano faz é restringir o debate, limitar a conversa a meios aceitáveis de protesto. E esses meios aceitáveis de protesto agora estão, na verdade, se tornando cada vez mais violentos e instáveis, porque há um caldeirão político se formando. E esse caldeirão precisa ser denunciado, precisa ser rejeitado. E precisamos fazer o que é mais importante agora para a humanidade, que é lutar por uma paz genuína e parar esse império. Este programa é dedicado a isso. Este programa é dedicado a analisar o que o império está fazendo, porque você não vai encontrar isso na grande mídia. E, na verdade, grande parte da mídia alternativa também não vai se aprofundar nesse assunto. Precisamos conhecer todas as complexidades de como os Estados Unidos estão desestabilizando a Ucrânia para travar uma guerra com a Rússia. Uma guerra que já está facilmente no âmbito da Terceira Guerra Mundial. O mesmo vale para o que os Estados Unidos estão fazendo com a China, com o Irã, com o mundo multipolar. Por que os Estados Unidos estão resistindo tanto à sua condição hegemônica em colapso? E por que isso, na verdade, diz muito sobre os Estados Unidos também em exceção dentro de suas próprias fronteiras. Temos muitas perguntas a responder, temos muita cura a fazer, mas para conseguirmos isso, vamos ter que abordar eventos, como o que aconteceu com Charlie Kirk, sua execução política, desde a raiz do problema. E também quero fazer uma observação sobre Israel agora, porque muitas pessoas vão debater o papel de Israel no assassinato de Charlie Kirk, assim como o fato de que as opiniões de Charlie Kirk sobre Israel foram, por assim dizer, a gota d'água para a violência cometida contra ele. E eu só preciso dizer o seguinte: esse é o ponto. É exatamente assim que Benjamin Netanyahu e os israelenses querem que os Estados Unidos estejam. Eles querem que o país esteja dividido.
Querem que se debata sobre Israel a tal ponto que as ações de Israel em Gaza, o que Israel está fazendo com o Irã, o que quer fazer na região. Ela quer ver os Estados Unidos, especialmente o povo, não focando no que os Estados Unidos estão fazendo com Israel para causar tanta dor e sofrimento, mas sim colocando toda a nossa animosidade sobre um indivíduo que, na verdade, apenas reflete o que grande parte do chamado movimento MAGA, se é que podemos chamá-lo assim, ou a ala MAGA do Partido Republicano e do GOP, e o que muitas pessoas do establishment político em geral veem Israel como seu parceiro, seu amigo e algo a ser defendido até o fim. E para aqueles que acreditam que Israel poderia ser responsável por isso, façam sua investigação. Busquem o que pode ser a verdade sobre isso. Mas, no final das contas, definitivamente precisamos de mais evidências e mais provas antes de podermos chegar a tal conclusão. Mas não seria algo fora do reino das possibilidades, por assim dizer, se o questionamento de Charlie Kirk sobre o caso Epstein, sendo ele uma pessoa de alto perfil, o colocasse sob um microscópio e possivelmente o tornasse alguém que precisasse ser silenciado. Então, não vou descartar essa possibilidade de forma alguma. No entanto, precisamos analisar o que esse tipo de violência política realmente faz nos Estados Unidos e como isso vai impactar as políticas reais e a nós mesmos. A elite dominante, a elite da política externa dos Estados Unidos, os neoconservadores, o establishment como um todo, eles sempre vão usar isso para seus próprios propósitos. Mais repressão, retirada de mais liberdades e promoção de mais guerras. E essas guerras estão se voltando contra nós.